No senso comum, a prática do CrossFit é muitas vezes associada a lesões. Mas o que causa tanto preconceito com o CrossFit? Hoje no Saúde em Dia você vai conhecer a verdadeira história por trás dessa modalidade que cresce cada vez mais no Brasil. CrossFit é um conjunto de movimentos funcionais constantemente variados e executados em alta intensidade. Um dos objetivos da modalidade é tornar o corpo o mais funcional possível, deixando o praticante apto a fazer qualquer atividade diária, melhorando o rendimento e condicionamento físico. Dentro de um treino de CrossFit, o praticante é exposto a diversos processos fisiológicos de potência, força e capacidade aeróbica. Quem fala pra gente sobre o assunto é o profissional de educação física, professor Amarildo César. O CrossFit ele é uma modalidade esportiva que ela foi criada, ela foi montada pelos seus idealizadores, mas dentro de uma questão conceitual eu posso falar que o CrossFit ele é basicamente a partir de movimentos funcionais diversificados para serem realizados em alta intensidade. Então, quando a gente pensa assim, mas espera aí, movimentos funcionais, o que é um movimento funcional? Essa palavra funcionalidade, quando a gente atribui ao nosso corpo, nós estamos falando que essa questão do funcional é tudo que o nosso corpo é projetado para fazer. Caminhar, correr, empurrar, puxar, agachar, saltar, alcançar. Isso são características funcionais. Então o CrossFit ele foi montado a partir dessa base funcional e nele foram agregados outras modalidades. Tanto é que nós falamos que o CrossFit ele é multimodal, ele é multimodalidade. Porque durante uma aula de CrossFit você observa as pessoas correm, as pessoas levantam peso, as pessoas empurram algum objeto ou o próprio corpo, elas se puxam, se penduram numa barra, então você observa essa multimodalidade, né? Então, dentro desse aspecto funcional, ali, no CrossFit, a base dele, são os movimentos funcionais. A partir desses movimentos funcionais, foram adicionados nele o levantamento de peso, que são dois, o levantamento que é o chamado powerlift, que é o ato de erguer uma maior carga. Tem também o weightlifting, que é uma outra modalidade de levantamento de peso, mas é na sua característica olímpica, que ele requer uma técnica mais elaborada para arremessar aquele peso. Aí tem os arranques e os arremessos, que são chamados de snatches e cleans, né? Além disso, foi adicionado também ao CrossFit a ginástica, né? O que são movimentos ginásticos? São aqueles movimentos que se penduram em barras e argolas, que nele requer, além de um padrão técnico, requer muito controle e consciência corporal. Porque para que eu faça um movimento, por exemplo, lá na argola, eu preciso de um controle corporal, uma questão técnica que deve ser lapidada aos poucos. É uma modalidade que ela foi estruturada, tanto é que uma coisa que você tem que deixar claro, a palavra CrossFit é um nome de uma marca. Tá, mas é uma marca de quê? Ela foi estruturada a partir de um tipo de treinamento que nós chamamos de cross-training. Então, o que é um cross-training? Então, vamos voltar para que as pessoas entendam exatamente o porquê que essa marca tornou esse nome. Então, o CrossFit, que é uma marca, foi criada a partir de uma reestruturação de um tipo de treinamento que se chama cross-training, que quer dizer treinamento cruzado. Mas como assim cruzado? Eu vou tentar simplificar com 4 elementos. Se você tem a capacidade aeróbica, capacidade de resistência muscular, capacidade de força e velocidade, durante um treino eu consigo identificar essas e outras capacidades do qual a pessoa utiliza dessas capacidades dentro do mesmo treino. Então, às vezes ele corre com a capacidade aeróbica, levanta peso com a capacidade de força, ele faz um movimento veloz, faz um movimento coordenativo, tudo ao mesmo tempo. Então imagine que nós temos 10 capacidades físicas e que durante diversas aulas de CrossFit a gente
passeia, a gente cruza sobre essas capacidades. Em português é chamado de treinamento cruzado. No inglês, cross training. E a partir da reestruturação, da adição de outras modalidades da ginástica e do levantamento de peso olímpico e do outro, criou-se a marca CrossFit. Qual que é a grande vantagem desse CrossFit? É que você consegue trabalhar todas essas capacidades de maneira equilibrada e aí você tem ganhos, né, que a gente chama ganhos multissistêmicos, ganhos multicomponentes, ganhos de multimodalidade. O que é melhor? CrossFit ou musculação? O que é melhor? E o que eu quero responder isso aí, até levando em consideração as bases científicas e o próprio propósito e objetivo, é que essas atividades elas não podem ser colocadas uma do lado da outra e serem comparadas, porque a proposta é oposta. Para que as pessoas entendam, no CrossFit, as pessoas utilizam do músculo para levantar peso. Na musculação, as pessoas usam do peso para construir músculo. Então elas são antagônicas, né? O fato é que se observa que num atleta de CrossFit e num atleta de musculação, ambos são musculosos, mas vamos falar assim, em volumes diferentes, porque a atividade tem proposta diferente. Então isso quer dizer que o crossfitter, ele utiliza do músculo para executar trabalho, para executar desempenho, para executar performance. Então ele utiliza para fazer o número máximo de repetições, erguer o peso o número máximo de vezes dentro de um período de tempo, ou se tem uma quantidade definida, executar isso em menor tempo para que ele poste ali a sua performance, né? A capacidade de performar. Por outro lado, a musculação ela tem que ser executada de forma diferente, a velocidade do movimento tem que ser controlada, o peso tem que ser dosado de tal forma que ele crie um estresse metabólico no músculo e esse músculo vai reagir aumentando o seu tamanho. Se ele aumenta a força, é uma consequência dele estar executando aquele trabalho. Mas ele geralmente, às vezes, ele não trabalha pensando em ganhar força. Ele treina pensando em ganhar volume muscular. No CrossFit o pensamento é o contrário. O objetivo primário do crossfitter é ele ser mais forte, mais resistente, mais veloz, mais potente, mais flexível, que tenha melhor coordenação motora, porque a atividade exige esses pilares. Lá na musculação, a pessoa tem máquinas que colocam ele numa situação segura para tentar isolar a musculatura, para que aquela musculatura seja trabalhada o mais próximo de ser isolada, para que ela desenvolva. Então os movimentos são mais separados, são mais fracionados, são mais focados. No CrossFit não. No CrossFit o movimento a gente chama que ele é multissistêmico. Então eu mobilizo membros inferiores e superiores às vezes ao mesmo tempo. O fato de agachar e empurrar o peso, eu vou utilizar membros inferiores e superiores ao mesmo tempo. Então no CrossFit eu vou ganhar resistência muscular localizada, tanto em membro superior e inferior ao mesmo tempo, dependendo do movimento, né? E vou ganhar resistência aeróbica, vou aumentar a minha potência, às vezes de um salto. Se eu pego uma bola e arremesso ela no alvo, vai aumentar a minha precisão, ao mesmo tempo junto com resistência, capacidades coordenativas. E o grande lance disso é que a pessoa consiga executar esses movimentos com uma certa precisão, que mesmo em situação de fadiga alta, ele ainda tenta fazer aquele movimento de forma precisa. E aí o que acontece? Todo um trabalho de lapidação e de melhora coordenativa tem que ser feita pensando lá naquilo que eu disse, a periodização. Periodizar, criar períodos para que a pessoa seja inserida passo a passo, né, que aquele movimento seja fracionado e conectado um ao outro para que a pessoa consiga fazer. Então isso quer dizer, todo mundo pode fazer CrossFit. Tá, eu devo fazer CrossFit todo dia. Se eu fizer
3 vezes por semana, se eu fizer 5 vezes por semana, se eu fizer 6 vezes por semana, igual é comum a gente ter treinos às 5 vezes na semana. E no sábado a gente tem um treino especial que a gente chama de Team Odd, né? Essa periodicidade, é claro, primeiro vamos dividir as pessoas, dividir em situações distintas. Se uma pessoa ela tem disponibilidade, por exemplo, 3 vezes por semana, e ela quer uma atividade dinâmica, porque talvez ela faça uma outra modalidade, né? Ela poderia vir, porque ela vai gerar um certo grau de evolução. Só que nós temos o seguinte, mencionando mais uma vez a questão da periodização, a periodização é criada semanalmente. Então um bloco se conecta ao outro. Isso quer dizer que a pessoa pode vir todos os dias, não teria problema ela treinar todos os dias, e o ganho de se treinar todos os dias, que ela aproveita todos os pilares da periodização sempre. Como essa periodização ela tem um giro semanal, a cada semana muda a intensidade, muda o volume daqueles movimentos que são os pilares do CrossFit, ele poderia vir e treinar todo dia. Agora pensa comigo, uma pessoa que vem treinar todos os dias, ele está melhorando sim, ele está expondo o corpo dele de uma certa forma, de maneira organizada, sistematizada, a todos os 10 pilares, aliás, a todas as 10 capacidades do CrossFit, então ele melhora tudo junto. Isso quer dizer que quem vem todo dia tem ganhos. Quem vem todo dia aprende mais técnica, e se eu aprendo mais técnica, isso me dá uma base para que eu consiga evoluir, subir carga. Então quando eu venho todos os dias, eu tenho oportunidade de trabalhar o componente técnico para que eu consiga aumentar a carga. Então quem vem todos os dias vai evoluir mais. O descanso faz parte do treino. É no descanso é que o meu corpo se reconstrói mais forte. Então aquelas pessoas que falam assim, eu quero treinar 7, 8 vezes por semana, talvez um dia, vai treinar 2 vezes, por isso que se faz 8, ele não descansa e isso ele pode expor ele a lesões. Entendeu? Então isso tem que ser muito bem organizado, né? Não pode fazer de maneira negligente, tem que ser orientado. Daqui a pouco a gente volta para entender um pouco mais sobre os fundamentos do CrossFit. Agora nós vamos fazer uma viagem no tempo para entender mais sobre a história do CrossFit. Olhando para trás, é possível encontrar alguns argumentos que explicam um pouco sobre o preconceito que existe sobre a prática. Muitos têm dúvidas e às vezes leem coisas desorganizadas na internet sobre questões relacionadas à lesão, relacionadas ao CrossFit. Vamos entender em questões estatísticas, artigos, né, que trazem esses números e vamos compará-las a outras atividades. Existe um número que ele é digamos assim, ele é um medidor de lesões esportivas no geral. Geralmente se mede o índice de lesão no esporte baseado em lesões a cada 1000 horas. Tá? A cada 1000 horas eu contabilizo. Iniciantes de corrida, diferente dos avançados. Existem fontes que mostram que iniciantes de corrida, a cada 1000 horas, 33 pessoas se lesionam. Corrida. Quando se fala de futebol, a cada 1000 horas, se não me falha a memória, é algo em torno de 7 lesões a cada 1000 horas. No judô, tem fontes que mostram que a cada 1000 horas, 12 lesões. E existem diversas fontes mostrando que o CrossFit, a cada 1000 horas, 3 lesões. Numericamente falando, embasado pela ciência, eu posso falar que corridas lesionam mais do que o CrossFit, futebol, judô, né? E, por exemplo, iniciantes de corrida. Agora, se falar assim, e o que causa essas lesões? É porque a corrida é perigoso, o CrossFit é perigoso fazer, o futebol é perigoso, né? Geralmente essas lesões elas estão relacionadas com falta de capacidade técnica e muitas vezes as pessoas queimam etapa por causa do ego, avançam o sinal e se machucam. Então na hora que aquela pessoa, que o ego dele inflar, que ele colocar muito peso, que ele não tem uma técnica apurada, é hora do coach chegar e falar,
baixa a carga e melhora a qualidade do seu movimento. Então, se aquele coach não está ali do lado, presente, observando e vendo detalhes, ele pode permitir que o seu aluno execute um movimento com carga alta, sem qualidade, e ele vai machucar. E quando isso acontece, geralmente o ombro lesiona. Mas porque o CrossFit é ruim? Não. Porque o coach é ruim. Porque o seu aluno tem o ego inflado. Então isso vai acontecer em todas as modalidades. Quando a gente fala sobre esse preconceito que surgiu no CrossFit, nós temos que voltar assim, como que ela surgiu. Primeiro vamos lá no criador. Quem foi o criador dessa modalidade que depois foi patenteada e criou esse nome? É o Greg Glassman, né? O Greg Glassman, ele estruturou essa atividade. Então, quem foi Greg Glassman? É um cara que tinha poliomielite, né? Ele tinha paralisia infantil. E por causa disso, ele tinha dificuldade em executar atividades com membros inferiores. Ele gostava de corrida e ciclismo, mas tinha limitação por causa da paralisia infantil. Então ele se tornou um ginasta. E mais futuramente, ele se tornou um personal trainer. Só que ele não concordava, ele não gostava, com o método ortodoxo que a musculação tinha. Aquela coisa muito... vamos falar assim, porque ela tem que ser assim, aquela forma de estruturação um pouco mais repetitiva, sem muita quebra de rotina, e o ciclo de entra e sai, porque as pessoas não conseguiam, não gostavam, né? Isso acontece até hoje, e algumas pessoas que às vezes não gostam daquela dinâmica da musculação. Não estou falando mal do esporte, muito pelo contrário, é um esporte muito bom. Então, o que aconteceu? O Greg, naquela época, queria fazer algumas mudanças. Ele começou a impor algumas mudanças dentro das academias. O que acontecia? Os donos das academias não gostavam e demitiam ele. E quando ele passou por isso e não concordava, ele foi para a garagem dele, uma garagem pequena, juntou lá uma argola de ginástica, pegou algumas barras com peso, pegou uma bicicleta ergométrica e de repente ele criou ali na garagem dele, naquele caixote da garagem. É por isso que geralmente o CrossFit não tem academia, são boxes, são caixas, né? A caixa. E naquele espaço ele começou a estruturar a modalidade. Só que lá atrás, do jeito que ela começou, até mesmo numa brincadeira, foi criado até um mascotezinho, que é o Mr. Rábido, que era um palhaço. Esse palhaço mostrava, se você procurar na internet, ele mostra lá um palhaço exausto, escorado num aparelho, cheio de sangue. Por quê? Porque a forma que ele era encorajado a fazer, sem estruturação, levava essas pessoas, às vezes, a ter pequenos... Porque a modalidade não existia. Ela estava sendo formatada, ela não tinha forma. Só que dando um salto na história, quando ela se formatou, que virou empresa, inclusive o Brasil tem uma participação muito boa, muito expressiva nisso, que é quando os profissionais de educação física do Brasil ajudaram a estruturar exatamente, né, com as metodologias, porque no Brasil nós temos, né, muito amplo o curso de educação física, né, bem abrangente, que nos Estados Unidos é diferente. Então, a participação dos coaches brasileiros, dos treinadores, ajudou a formatar essa modalidade de maneira melhor. Então, a intervenção no Brasil para sistematizar, estruturar e organizar tem uma participação muito interessante. Não que os Estados Unidos não tenham, mas ele teve uma participação muito expressiva. Mas quando isso foi estruturado, lá atrás, o que foi criado, já estava rodando o mundo. Então, aquela má fama, lá do período, né, da fase 1, da formatação, que algo estava nascendo, e quando nasce tem erros, né? Então exatamente isso que trouxe. Então essa fama de lesão, ela começou a rodar, só que quando as outras pesquisas mostraram, viram que não era exatamente isso, que não era atividade por si só que era muito lesiva, que lesionava muito, mas tem a ver com a sistematização e a forma didática, pedagógica que é construída a modalidade. Então, por isso que eu na minha condição, que estou hoje como coach, né, aqui faço parte da equipe de CrossFit aqui do CT Caratinga, do Arnaldo e da Nara, então eu, na minha aula e na deles também, todos nós temos que ficar atentos a essas particularidades.
independente do avançado ou daquele que começou hoje na modalidade, nós temos que ter o olho e vigiar, monitorar o tempo todo para que tudo corra bem. E os nossos, se perguntar, e aqui, índices de lesões? Não temos. E no próximo bloco, vamos continuar nossa conversa com o professor Amarildo César. Ele vai nos explicar como é montado um treino de CrossFit. O elemento competitivo sempre está muito presente dentro do CrossFit, mas depende das limitações individuais, se superando a cada treino. Além de continuar acompanhando a entrevista com o professor Amarildo, você vai conhecer também 3 praticantes de CrossFit. Muitas pessoas, às vezes, começam a se perguntar assim, eu gostaria de fazer CrossFit, mas eu acho que eu teria que fazer um treinamento primeiro para me fazer CrossFit. E não é assim que funciona. Todas as pessoas liberadas por médico, né? Vamos pensar, independente se você corre, se você pedala ou o que for, você tem que ter uma boa condição de saúde ou uma condição de saúde que te permite fazer a modalidade, tá? Então é um esporte para todas as idades, principalmente por causa do pilar funcional. Se todas as idades podem vir para o CrossFit, o segundo ponto é o seguinte, às vezes as pessoas pensam, mas eu vou chegar lá, eu vou subir aquela quantidade de peso? Ninguém que chega no primeiro dia, ele recebe uma barra com muito peso. Porque vem aquele princípio, a técnica perfeita precede a carga. Então, antes que a pessoa execute movimentos avançados, ele vai passar por etapas. CrossFit depende mais de uma capacidade pessoal, mas de uma gestão própria. Eu vou controlar a minha fadiga, eu vou controlar a minha carga. Sempre assim, qualidade técnica de execução, né, nós chamamos de padrão técnico do movimento, e depois que ele estiver ok, eu vou aumentando essa carga ou intensidade de maneira progressiva, mês a mês, e assim vai. Porque o fato do CrossFit, o primeiro pilar, é exatamente a questão como qualquer atividade, o desafio da autossuperação. Quando você percebe que do nada você já está levantando 50 quilos, do nada assim no bom sentido, né? Daí alguns meses, você não conseguia pegar um peso, já consegue levantar 50, 100 quilos. E você está sendo encorajado para aquele clima de uma aula coletiva, onde todo mundo está ali com aquela troca de energia, é algo que quem pratica sabe que é muito bom. Então essa superação pessoal, a partir do momento que ela consegue canalizar isso e ela vai começando talvez mudar o interesse, chega um ponto que ela fala assim, eu acho que eu vou competir. E ela pode virar essa chave. Então, mesmo virando a chave, aquele pilar da autossuperação, de fazer em menor tempo, de fazer a maior carga, ele sempre vai estar ali como um pilar principal. Começou assim, eu corria, né? Corria e fazia funcional. Primeiro porque eu engordei, achei que estava além do meu limite, e por saúde também, né? Eu falei assim, não, eu vou procurar algo. Aí fui pro funcional e correr. Aí eu vi que não estava o suficiente para mim, eu queria algo mais. E aí eu fui fazer uma aula experimental no CrossFit e já tem quase 4 anos isso. E nunca mais eu saí. CrossFit para mim é vida. Eu era totalmente sedentária assim antes de tudo, antes de começar a correr e tudo. Mesmo quando eu corria pouco. Eu era sedentária mesmo, não fazia nada, literalmente. Quando eu conheci o CrossFit foi que eu vi que era algo que eu gosto de fazer, algo que eu tenho prazer em fazer. É um lugar que você chega, faz amizade, você tem os coaches que estão sempre dispostos ali a te ajudar, a te incentivar. E isso te aproxima cada dia mais, te chama mais para aquilo ali. Onde tem alegria, né? Onde você faz o que você gosta, então é ali que você quer estar, não é isso? O CrossFit não é aquele exercício, como eu vou te falar, todo dia você vai ter aquela mesma coisa que você vai fazer. Cada dia você tem um exercício diferente, te surpreende a cada dia. Você olha assim pro itinerário e fala assim, gente, não, hoje está pesado, mas você está lá. Nossa, hoje eu não aguento fechar o treino, mas você está lá. Porque você tem motivação, você ama o que faz. Todos aqui que fazem CrossFit é porque ama mesmo. O CrossFit, se você não gostar de fazer ele, é porque não tem lógica. Pra mim, né, gente? Eu amo demais fazer Foi onde eu me identifiquei. Eu gosto muito,
quando eu não venho, faltou alguma coisa no meu dia. O CrossFit para mim, eu chego em casa mais disposta, o meu dia rende mais, tudo para mim é melhor. Aí igual eu saio daqui hoje, eu tô com o corpo doendo porque eu fiz exercício, sim, mas você vê aquilo ali, nossa, que bom, hoje eu... É sinal assim, se o corpo dói, você fez direito, né? Que você fez correta, que você está doendo no lugar certo, né? Então, para mim, o dia rende, seu humor é melhor. Você vê o dia com mais clareza, é muito bom. É saúde, é vida, a sua amizade, o seu companheirismo. Até com o seu marido também, melhor que você tenha autoestima, melhora a sua autoestima, que você vai vendo o seu corpo mudando ali, vai definindo onde você quer definir, né? E isso tudo muda a autoestima. A mulher, principalmente, se ela tiver com a autoestima dela boa, tá tudo bem, não é? Tem 3 anos, fez 3 anos que eu faço CrossFit. Eu fazia musculação, só que a musculação para mim é muito mecânica, né? E aí eu fui fazer um experimental no CrossFit e CrossFit é minha vida. Eu comecei com CrossFit porque, com atividade física, que eu tive problema de insônia. E aí eu venho treinar todos os dias. Eu treino de segunda a sábado e cortei todos os remédios. A atividade física, o CrossFit me faz muito bem. Cheguei a tomar remédio de tarja preta, então eu ficava meio aérea durante o dia e não dormia à noite mesmo com remédio. Aí eu comecei a fazer o CrossFit, cortei o remédio. É muito gratificante isso aqui pra mim, é muito bom. Eu saio daqui exausta, né? E assim, com dever cumprido, porque o meu corpo agradece. E o resultado do CrossFit pro corpo também é maravilhoso. O que eu não tive na musculação, eu tenho no CrossFit, é muito rápido, né? E essa interação também, porque na musculação a gente faz sozinho, aqui não, aqui a gente faz todo mundo junto. Quando é de trio, todo mundo ajuda todo mundo. Então ainda tem essa interação, além de fazer bem pro corpo, ainda faz bem pra mente da gente. Atualmente eu tô fazendo CrossFit tem em média uns 6 meses. Eu havia parado porque teve a pandemia, né? Eu tive uma gestação, minha menininha está com 1 ano agora, completou 1 ano. E aí tem mais ou menos uns 6 meses que eu retornei aos treinos. O que me chamou muita atenção são os treinos serem muito dinâmicos, né? A gente trabalha muito cardio, a força e isso me chamou muita atenção, não ficar sempre na mesmice, né? Não discriminando outras modalidades, né? Com certeza, mas o fato de ser dinâmico, da gente conseguir trabalhar tudo em somente um lugar, né? Os treinos serem dinâmicos é um ponto muito forte, né? Que não fica sempre na mesmice. Então sempre você tenta se superar e a turma, todo mundo junto, tenta um incentivar o outro. Porque na verdade, às vezes a gente vê as pessoas treinando, aí acaba dando uma roubadinha, né? Enrolando. Mas assim, quando você tá trapaceando o seu treino, você tá se sabotando, você não tá ganhando do outro, você tá se diminuindo, né? Então, com certeza, a gente vem pra cá, às vezes a gente chega assim também pra baixo, meio cansado, e na hora que você chega aqui, sua energia renova. Porque você vem pro treino, e aí tem as meninas, né, a galera, todo mundo incentivando, fazendo junto, isso é muito bom. O homem foi feito para movimentar. E ainda mais no momento que nós estamos simplesmente numa contramão, lidando ali com produtos industrializados e um alto grau de sedentarismo. Agora, respondendo como profissional de educação física, as pessoas precisam se encontrar na modalidade. O ser humano precisa de movimento para saúde e qualidade de vida, para a preservação da sua condição física. Se ele perde capacidade aeróbica, se ele perde capacidade de força, automaticamente isso gera uma cascata de consequência negativa e metabólica no corpo dele, que ele vai só piorar a saúde. Então isso realmente é um problema. As pessoas precisam buscar aumentar os seus índices de atividade física. E sabendo que a atividade física pode ser entendido como qualquer movimento que você faz acima do nível de repouso, ou uma atividade estruturada, planejada, que é chamado de exercício físico, a união de atividade e de exercício na vida, ele precisa acontecer. Busquem uma atividade, se encontrem, porque só tem a ganhar. Comece de uma atividade moderada e seja encorajado a fazer uma de alta intensidade, que é onde realmente os lucros, o benefício vai ser colhido. Antes de praticar qualquer atividade física, é importante passar por uma avaliação médica e ser sempre acompanhado por um profissional da área. Saúde e até o próximo programa!